Melquisedeque está lá no livro Diácono dos Gênesis, que recebeu a oferta de Abraão e elevou a Deus. Uma figura emblemática, sem início nem fim. Melquisedeque significa Melech Tzedek. Melech, rei, Tzedek, justiça, rei de justiça em hebraico. É a imagem exatamente a pré-figuração do Cristo eterno, daquele que veio para elevar todas as coisas ao reino da glória, ao reino eterno de seu Pai. Isso significa nós e toda a criação. É essa figura emblemática do livro dos Gênesis que recebe os despojos, a oferta de Abraão. Bonito. Bonito. E essa frase tem um significado profundíssimo. Profundíssimo, porque não tem princípio e não terá fim. O sacerdócio e é isso que é muito belo, é o dom mais incomparável de Deus, sem o qual, inclusive, não teríamos a Santíssima Eucaristia. Né? Lembre-se de uma frase que uma vez eu ouvi de um santo, e é isso, e que repito isso claramente: o sacerdote sempre será pastor, mas um pastor jamais será sacerdote. Bom, isso responde muita coisa. Ok? Muita coisa. Entenda. Vamos usar o Apocalipse de São João, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Captei a vossa mensagem, muito bem colocado. O sacerdote sempre será pastor. O pastor nunca será sacerdote. Bonito, bonito e verdadeiro. Padre Wander, bom, nesses minutos finais que a gente tem aqui no programa, obviamente que a igreja tem todas as condições, a igreja sendo mãe e mestra, tem todas as condições, as maneiras, os ensinamentos, para que um ministério sacerdotal seja bem vivido, que possa ser fecundo, dê frutos, etc. Mas se o senhor pudesse resumir isso para a gente, como um sacerdote, uma vez sacerdote, deve viver para que aquele ministério seja realmente como Cristo quer? Claro. É que a primeira diácono, coisa que é essencial, é que se todos os batizados, definido pelo Catecismo da Igreja Católica, pelo Código de Direito Canônico, por todo o magistério solene da Igreja, se todos os batizados estão chamados à santidade e à perfeição, aqueles que estão configurados a Cristo de forma especial, pelo selo sacerdotal, pela ordenação sacerdotal, estão obrigados de uma forma única. E obrigados aqui, quando eu digo obrigados, é dever de amor. Ou o sacerdote tende à perfeição, tende à santidade, ou ele vai terminar muito mal. Falo isso. Sempre brinco com os meus. Vencer o quarto pedaço da pizza de 4 queijos é terrível. É só olhar bem e vocês veem que é terrível. O quarto pedaço da pizza de 4 queijos, ficar no segundo é tremendo. Mas a graça é mais do que suficiente. Repito e repito com a autoridade da Igreja, dos santos padres, dos papas, dos santos, de São Pio de Pietrelcina. Esqueci de falar de São Pio de Pietrelcina, esse vulcão de amor, esse vulcão sacerdotal. Ou o sacerdote tende à perfeição, à santidade, tende, que eu digo, é luta, e busca, e põe os meios, e se empenha, lembrando que é a graça de Deus, ou ele vai terminar muito mal. Então, como viver uma vida sacerdotal condigna? A igreja já ensina, colocando os meios. Que um padre que não tem a vida espiritual intensa, que não celebre a Santa Missa profunda, recolhida, amorosa, adorativamente todos os dias, segunda a segunda, não há folga para a Santa Missa. Uma vez, olha, me permitam, não quero, mas uma certa ocasião ouvi de um sacerdote que não tinha tempo para celebrar a Santa Missa todos os dias, porque tinha dias que eram muito cheios, e eu me perguntava: seu infeliz, desculpe, seu desgraçado, para que você foi ordenado? Se não para oferecer em favor do povo de Deus o santo sacrifício da missa, a hóstia pura, a vítima pura, santa e imaculada, pelas graças, pelos dons, pela redenção dos pecados, pela transformação, pela mudança de seu rebanho, primeiramente, daqueles que te foram confiados, e depois em favor e pelo bem de toda a Santa Igreja. Vem me dizer que não tem tempo para celebrar a Santa Missa todos os dias? É que precisamos de uma conversão urgente, de uma conversão total. O sacerdote que não tem a vida de adoração ao Santíssimo precisa ter vida, que não tem a vida de breviário, que jura, aliás, quando vai ser ordenado diácono,
rezá-lo todos os dias e com amor, não é por amor. É claro que tem obrigação, mas é por amor. Que não tem a vida espiritual, vida de oração mental, de Santo Rosário, um sacerdote que não cuide da sua vida assim de penitência, da sua ascese, de lutar contra os próprios defeitos com a graça de Deus. E aí vai precisar, não pode ser. Ninguém é bom advogado em causa própria. Não pode discernir sozinho. Tem que ter um diretor espiritual, autorizado. Um diretor sensato, prudente, experimentado, que o conduza pelos caminhos da perfeição e da santidade. Peguem, eu vou até recordar, Eric, quando Pio X fez 50 anos de ordenação sacerdotal, o grande São Pio X, Giuseppe Sartor, ele escreveu uma carta a todos os sacerdócios, porque ele queria celebrar os seus 50 anos de ministério sacerdotal, lembrando os sacerdotes que todos estão chamados a ser santos. Modelo de santidade. É preciso que os seus irmãos vejam neles o quê? Homens que lutam por ser santos. Não é que já estejam prontos, mas é que lutam por se vencer, que lutam por se deixar ser conduzidos por Deus. E ele escreve uma carta que eu acho que é de 1908, chamada Erenti Animo. Sacerdotes, vamos ler essa carta, todos nós, hein? Todos. Erenti Animo. Onde ali ele dá um roteiro prático, e ele vai falar disso, de vida de Santa Missa, de adoração, de rosário, de oração mental. Os sacerdotes sabem o que é isso. De conversa íntima e pessoal com Jesus, como Santa Teresa falava, de confissão frequente, de vida penitencial e mortificada, de entrega incansável e crescente ao seu ministério. Onde é que o sacerdote deve estar, Eric? Primeiramente, em 2 locais. Posso continuar? Por favor, vamos lá. Em 2 locais. Ai do padre que não esteja no altar e do confessionário. Emenda um terceiro, e junto aos enfermos. Ai do padre que não esteja no altar e não esteja no confessionário. O sacerdote não tem outro lugar para estar. Olha, tudo bem, que Deus nos dê alguns dons, mas o padre tem que ser padre. O padre tem que celebrar a Santa Missa. O padre tem que confessar as almas e tem que ter tempo todos os dias para confessá-las. Tem que ter tempo todos os dias para confessá-las. Como é que um padre não tem tempo para confessar as almas? E o padre tem que estar no confessionário. E tem que estar junto ao rebanho. E tem que estar junto aos enfermos. E tem que estar abençoando os lares. Mas, essencialmente, isso. Junto ao altar, ao sacrário. E junto aos penitentes. Junto do confessionário. E aí, você já pode emendar, diácono. E aqui vem uma outra coisa, hein, que é muito essencial. Um grande teólogo do século passado, o Lagrange, dizia que no dia da sua ordenação sacerdotal, o sacerdote ganha 3 presentes: o coração de Cristo, sua cruz e sua mãe. Olha isso. O coração de Cristo é de uma riqueza única. Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange. O grande Garrigou Lagrange. O coração de Cristo, sua cruz, seu caminho e a sua mãe. Ponto. Guarde isso aqui, isso vem em outro momento. O sacerdote só tem 2. O seu coração só pode ter 2 movimentos, diácono. Em direção a Deus, uma vida espiritual profunda. Em direção ao próximo. Quais foram os 2 movimentos do Santíssimo Coração de Cristo na cruz? Interessante. O primeiro em direção ao Pai. E o segundo em direção a nós. Primeiro, Pai. Segundo, eles. Primeiro, Pai. Segundo, eles. O sacerdote precisa ter claro isso, ter um bom diretor espiritual, cuidar dos seus retiros, da sua formação permanente. Há quatro dimensões da formação sacerdotal que são para sempre. A sua formação espiritual, que passa por ter joelhos no chão, hein? A sua formação intelectual, a sua formação apostólica ou pastoral e a sua formação humana afetiva. Natureza humana, virtudes humanas e virtudes sobrenaturais têm que andar juntos, hein? Se separar, nós vamos devagar aqui um pouco, se eu for mais longe, mas vai quebrar, vai fraturar. As 2 coisas têm que andar juntas. A formação humana e a formação espiritual. Não adianta também separar. Claro, claro. Então eu creio que está aí um pouco
do que se dá e se deve viver. Não, maravilha, é um assunto profundo. Sim, foi claro. Claro, foi sim. É um assunto profundo, tem muitos desdobramentos e ponto de vista, mas tem uma essência que não dá para mudar. A igreja ensina, está ali, a gente não tem que inventar. Então, ponto de vista significa que não pode sair do centro isso. Né? Claro, claro. Nós temos que ser santos. O sacerdote tem que tender a santidade. O Padre Pio dizia, ou o padre é um santo, ou 3 pontos no complemento da frase, ele dizia algo muito duro. Era a frase dele, ou o padre é um santo ou um demônio. Também é profunda essa frase. Quando eu digo ponto de vista, Não é um anjo, né, na verdade. não é maneiras de reconhecer algumas verdades. É uma única verdade, É verdade. que a gente tem que aproximar cada um do seu jeito, mas aproximar da mesma verdade, não é O isso? padre tem que ter 2 moradas. O coração de Cristo, o altar e o confessionário. E se eu não fizesse isso, eu cometeria uma injustiça e um erro mais crasso aqui, que eu não conseguiria reparar nunca. Nunca. Ai do sacerdócio que não tiver uma filiação apaixonada pela Virgem Santíssima, sua mãe. Ai do padre que não for gerado nela todos os dias. Maria tem que estar no centro do viver do sacerdote. Os 3 grandes amores, Eric, o Santíssimo Sacramento, a Virgem Santíssima e a Igreja, o Santo Padre. Nossa, o programa está acabando, a gente tem pouquíssimo tempo, 2 minutinhos para eu responder. Bom, a gente já falou aqui em outras ocasiões sobre algumas aparições de Nossa Senhora, sobre revelações particulares, né? Por exemplo, para dar um exemplo apenas, La Salette, onde Nossa Senhora, a própria Virgem Maria, que o senhor citou bem agora, desce do céu e diz da dureza, né, do sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de ver sacerdotes e consagrados vivendo de maneira torpe, errada. Como a gente tem pouco tempo, pouquíssimos minutos para responder isso, eu desdobraria da seguinte maneira. A pessoa que está nos assistindo agora, em todas as gerações nós tivemos, infelizmente, pessoas que não viveram bem o sacerdote, a nossa também. A pessoa que está assistindo agora, ao invés de ficar só reclamando na internet, o que ela pode fazer, né, para, de alguma forma, colaborar para que esse mal seja amenizado? Diácono, olha, o que eu aconselho sinceramente é que precisamos rezar pela vocação, pelas vocações, mas pela santificação do clero. Com mais urgência ainda. As pessoas têm que fechar, não falem dos ungidos de Deus. O que Deus disse a Santa Catarina de Sena, não toquem nos meus ungidos, não toquem nos meus ungidos. Isso não é clericalismo, isso é caridade. Tem que rezar pelos sacerdotes, rezar e fazer penitência. E tem que crescer o movimento de oração pela santificação do clero. O que acontece é que Nossa Senhora disse em La Salette que chegaria o tempo em que o demônio infiltraria na igreja demônios disfarçados de seres humanos, que com uma vida imoral, indecente, com uma vida promíscua, procurariam arrastar o erro, as trevas, ao fundo do poço, uma multidão de almas. E que muitos acreditam e identificam que isso aconteceu. Eu não vou aqui pormenorizar, esse é um capítulo à parte. Certo. Rezem pela santificação do clero. Temos sacerdotes bons, sacerdotes zelosos. Nós estamos vivendo nesse sentido um tempo bom, hein? Um tempo bom. Sacerdotes que querem ser do coração de Cristo, que amam a Virgem Santíssima, que querem se entregar ao seu ministério, que querem viver uma vida sacrificada, que querem viver uma vida identificada com o seu ser sacerdote. Eu não estou o padre, eu sou o padre. Eu sou o padre. Eu preciso ter uma vida voltada para isso. Então rezem pelo clero e façam silêncio. E não adianta ficar comentando o defeito de padre A, B ou C. Porque se é falta de caridade em relação a um outro irmão ficar fazendo isso, diácono, imagine em relação ao sacerdote. Claro. Isso ainda não se agrava muito mais. E se fere o coração de Nossa Senhora e fere a má conduta e a má vida de alguns filhos seus, o quanto não fere também ficarem destroçando com verborragia, crítica, da parte de muitos, a mesma imagem e vida desses sacerdotes. Eu acredito que tem que rezar pela santificação, e se tem algum caso grave, se tem algum caso que merece atenção, procure as autoridades eclesiásticas constituídas direta e objetivamente falando. Se a coisa é grave, eu vou falar aqui alguma coisa que vão entender. Chame, sente e converse com o seu sacerdote. Primeiro isso, hein? É como está no Evangelho. Se não acata, não aceita, procure a autoridade eclesiástica. Padre Wander, não temos mais tempo. O senhor nos dê a bênção, por favor, para encerrar. Olha, Eric, eu quero terminar essa parte do nosso programa, esse programa,
dizendo ao jovem, ao rapaz, eu tenho alguns que trabalham comigo, que servem no altar, isso é impressionante, e ali descobrem, e que são acólitos, e já os meninos que são coroinhas, vale a pena ser sacerdote, para dar 100%. É um tesouro, é uma coisa linda, pense, peça luzes e cedo, não tenha medo de entregar a sua vida a Deus no altar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.